Então, pessoal, eu vou contar um pouco sobre a história da matemática, né, a história dos números, como isso surgiu. E isso surgiu exatamente com a necessidade de contagem, de quantificar coisas. Por exemplo, se você tinha 5 bois, você tinha que memorizar essa quantidade. Para nós isso é muito fácil porque nós temos símbolos que representam essas quantidades, né? Símbolos tanto fonéticos quanto escritos. 5. Nós temos um número que representa essa quantidade e nós conseguimos imaginar facilmente essa quantidade através desse símbolo. Como eles não tinham símbolo nenhum, eles tinham que armazenar essa informação de alguma outra forma, né? No início, eles faziam uma relação de 1 para 1, usando tracinhos na parede, né? No caso aqui, 5 bois, você fazia essa quantidade de tracinhos e fazia uma relação de 1 para 1 para cada boi. Eles faziam também o uso de pedras. A cada animal que você tinha, você guardava uma pedra. Se tinha essa quantidade, você tinha exatamente essa quantidade de pedras. Inclusive a palavra cálculo significa exatamente pedra, né? E é por isso. Essas quantidades não são coisas muito simples de serem definidas sem um símbolo escrito ou um símbolo qualquer, né? Para você definir uma unidade, por exemplo, você poderia dizer que é algo único, algo que não há outro essencialmente igual, né? Não há outros ou outro essencialmente igual. O número 2 você definiria usando a definição da unidade. Você tem uma unidade mais outro. Isso seria 2. Todo conjunto que detenha uma quantidade de elementos que possa ser feita uma relação de 1 para 1 com esse conjunto, também detém a quantidade 2, sem que sobre nenhum, claro. E assim por diante, com o 3, com o 4 e etc. Na Mesopotâmia antiga, eles começaram a usar pequenos tokens para representar as coisas, as quantidades das coisas, né? Mas essas quantidades estavam sempre atreladas às coisas. Ao quê? A quantidade de quê? Ou seja, se você tinha esculturinhas de bolinhas assim, elas representavam, por exemplo, sacos de trigo. Essas bolinhas representavam só sacos de trigo. Essa quantidade de bolinhas é aquela quantidade de sacos de trigo. Se você quisesse representar uma outra coisa, por exemplo, ovelhas, você poderia ser um exemplo, né? Cones, pequenos cones que simbolizavam ovelhas. E a quantidade de cones era a quantidade de ovelhas. Então, eles armazenavam essas pequenas esculturas em invólucros de argila, né? Para poder armazenar, né? A questão é que depois que se fechava esse invólucro de argila, não tinha mais como você ver ou você contar aquela quantidade de coisas que tinham lá dentro. Teria que quebrar, né, para poder ver. Então, por isso eles começaram a marcar na argila, com a argila ainda molhada, né, por fora, a quantidade que havia dentro. Então eles perceberam que você pode fazer isso, marcar na argila, sem que precise ter os objetos dentro desse invólucro. Você poderia marcar simplesmente na argila, numa pedra, e foi assim que surgiu a escrita. Há uma relação da escrita com o surgimento da matemática, né? Porém, as quantidades representadas eram cada vez maiores, né? É fácil você representar dessa forma um número 10, um número 8, mas, por exemplo, você quisesse 200 bois, você quer representar isso, você teria que ter 200 pedras, então teria que marcar 200 marcas na parede, teria que marcar 200 marcas na argila para poder representar esse número, então não era muito prático. Então começaram a surgir símbolos que representavam uma quantidade maior do que ele realmente era. Por exemplo, uma pequena cruz marcada na argila poderia representar exatamente 4 bois. Sim, ainda havia uma relação da quantidade com o quê? Por exemplo, a cruz
nesse meu exemplo, representa 5 bois. Não é 5 ovelhas, não é 5 sacos de trigo. Não havia essa abstração do número ainda. Ela sempre teria que haver uma relação de quantidade de quê. Então, eles criaram um sistema numérico que cada sistema numérico era atrelado a um tipo de coisa, né? Por exemplo, bois. Poderia ser um tracinho representa um boi. Uma cruz significa 4 bois. E uma bolinha representa 3 cruzes. Ou seja, 12 bois. E havia um sistema para cada tipo de coisa, para cada tipo de objeto havia um sistema diferente, com símbolos diferentes, né? Para sacas de trigo era um sistema, para bois era outro e assim por diante. Isso também não era prático, então eles tiveram que abstrair a qualidade dos objetos, por isso que os números são considerados abstratos, né? Você abstrai a qualidade daquele objeto, o que é aquele objeto, ou aquela coisa qualquer, e você se atenta somente à quantidade. Então, os números são entidades imateriais. Apesar disso, apesar de ser algo imaterial, a mesma noção, o mesmo conceito que você tem, por exemplo, do número 2, não do símbolo 2, mas da quantidade 2, a mesma noção, definição que você tem, é a mesma que outra pessoa tem. Quer dizer, apesar de serem coisas imateriais, elas podem ser compartilhadas pelas mentes das pessoas. Isso significa que essas coisas imateriais independem da mente humana para existir. Mas aqui já entra na parte da filosofia, já não é muito o que a gente quer tratar hoje. Então, nessa uniformidade de sistemas, para haver um só sistema que possa representar apenas quantidades, foi aí que surgiu o sistema sexagesimal na Mesopotâmia, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo.